Olá, bem-vindos à revista semanal de Ciência, Meio Ambiente e Tecnologia da DW Brasil. No Futurando de hoje, a gente vai falar sobre uma emergência global, as mudanças climáticas. Quais as consequências? Podemos fazer alguma coisa para evitar eventos extremos nos próximos anos? Brasileira relembra inundações históricas na Alemanha. Como proteger cidades de enchentes? E no caso de incêndios florestais, dá para amenizar impactos? As últimas semanas mostraram que o mundo está meio virado, não é? Incêndios devastadores, inundações históricas, calor extremo e, infelizmente, a situação ainda pode piorar, segundo um relatório do painel intergovernamental sobre mudanças climáticas da ONU. A ONU deu um ultimato. Se não conseguirmos colocar em prática mudanças imediatas e abrangentes para frear as emissões de gases de efeito estufa, teremos que lidar com o futuro sombrio. Não será possível segurar o aquecimento global em 1,5 graus até a metade do século. Podemos enfrentar mais adiante transformações radicais no meio ambiente. A Amazônia pode virar savana e o nível do mar pode subir de forma drástica. Sem contar o fato de que desastres naturais poderão se tornar mais frequentes. A conclusão dos cientistas do painel intergovernamental é que apenas uma pequena fração do aumento de temperatura nos últimos anos veio de forças naturais esperadas. O estudo mostrou que a elevação atual da temperatura é comparável ao que até agora é considerado o período mais quente dos últimos 100 mil anos, ocorrido há 6.500 anos. E, infelizmente, o relatório é muito claro ao relacionar o aquecimento global e as mudanças climáticas à ação humana. Ou seja, o nosso estilo de vida, baseado no uso massivo de combustíveis fósseis, e não só, é que está provocando as alterações no clima. E, consequentemente, todo o cenário desastroso que se apresenta diante de nós: incêndios, derretimento de geleiras e inundações históricas. A Alemanha, por exemplo, em julho deste ano, vivenciou uma tragédia de proporções gigantescas. Depois de dias seguidos de chuva nos estados da Renânia do Norte-Westfália e Renânia-Palatinado, rios transbordaram, destruindo casas e espalhando o caos por várias cidades. O Serviço Meteorológico Alemão considera que o fato de ter chovido tanto pode ser consequência das mudanças climáticas. Nós conversamos com uma brasileira que teve que deixar a casa às pressas com a família. Eu não tinha ideia do que poderia acontecer. Começou a chover na minha cidade na segunda-feira, aí choveu segunda-feira bastante, choveu na terça-feira bastante e na quarta-feira choveu bastante. Por volta das 11h13 exatamente, tocou aquela sirene, que é uma sirene que tocava na Segunda Guerra. Gente, tá entrando água aqui. E quando tocou, a minha vizinha veio me chamar, a vizinha de cima, e ela olhou para mim e falou assim: agora, né? Aí, quando eu olho através dela, tava entrando já água no nosso pátio. Então, a água já tava na estrada. Aí, eu me apavorei. E a água tá ali. E depois disso, a gente subiu e ficou na vizinha. E daí veio o momento de pânico, porque a água não parava de subir, a gente não tinha noção até onde ela iria subir, sabe? Ela começou a subir, ficou 3 degrauzinhos, assim, faltando para chegar na gente. E aí a gente ficou apavorado. A minha filha olhou para nós e falou assim: mãe, eu vou morrer porque eu não sei nadar. A água tá lá no andar de baixo, tá bem aqui, ó, na varanda do de cima. A princípio é um fenômeno meteorológico. Tivemos uma situação em que um sistema de baixa pressão ficou sobre o centro da Europa por alguns dias. E não se moveu. E essa é uma situação meteorológica que também já ocorreu em tempos mais recentes.
Também teremos situações assim no futuro. De alguma forma, é totalmente normal, mas provavelmente por causa das mudanças climáticas, a quantidade de água na atmosfera está aumentando, o que torna eventos assim mais devastadores. E isso também exige que governos estejam mais preparados para lidar com a possibilidade de maior frequência de desastres meteorológicos. A Alemanha, por exemplo, foi bastante criticada porque teria alertado os moradores sobre as inundações quando já era tarde demais. Nós falamos sobre a prevenção de catástrofes com Oswaldo Moraes, diretor do CEMADEM no Brasil, o Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais. É que a Alemanha possui uma rede observacional muito robusta, e do ponto de vista de meteorologia, tá? Possui cientistas de meteorologia extremamente capazes, e a previsão meteorológica não foi adequada. Mas, ainda que a previsão meteorológica tivesse sido adequada, isso não significa que esse evento não seria tão impactante como foi. Porque as populações estavam expostas no lugar aonde a ameaça aconteceu, aonde o desastre aconteceu. Por exemplo, a localização de rios com pontes muito estreitas, que talvez não tenham um sistema de drenagem adequado, com casas colocadas no local onde esses movimentos, esses flash floods podem acontecer intensamente, pode continuar se repetindo, ainda que a previsão meteorológica num próximo evento, continue acontecendo. Então, mapear as áreas de risco aonde esses eventos podem acontecer é essencial para te saber qual é o impacto que vai ter. Todo preparo é sim muito importante, mas será que dá para evitar não só a catástrofe vivida na Alemanha, mas outras atribuídas às mudanças climáticas no futuro? Como a gente falava no início do programa, a ONU já considera que o planeta vai esquentar mais que o esperado até a metade do século. Não acho que podemos evitar isso. Claro, pessoas no mundo todo podem fazer alguma coisa para mitigar as mudanças climáticas. Provavelmente todos sabemos que a quantidade de gases de efeito estufa na atmosfera é um ponto central. As pessoas deveriam tentar reduzir a emissão desses gases, mas, primeiro, já temos mais gases na atmosfera que antes. Você vê nitidamente uma curva crescente, né, quando você acompanha ao longo dos anos a fase pré-industrial da fase industrial e últimas décadas, esse aumento de emissões que acompanha um desenvolvimento baseado, sobretudo, no uso de combustíveis fósseis, que são grandes emissores de gás carbônico e de outros gases de efeito estufa. Então, quando você vê essa curva, é incontestável, né? E aí, a ideia de associar o impacto desse aumento com o que está acontecendo na prática é que é uma função de tentar estabelecer essas relações. Climatologistas, meteorologistas, hidrologistas, nós já estamos e com certeza ainda vamos trabalhar nesse tópico. Estamos tentando entender melhor como gerir esses eventos. Estamos tentando ajustar o tempo de previsão desses eventos para informar aos nossos clientes sobre a possibilidade de que uma tempestade ocorra. Estamos olhando para a adaptação às mudanças climáticas. Isso quer dizer que tentamos identificar regiões onde esses eventos são mais prováveis. Estamos fazendo coisas para mitigar eventos assim. Mas provavelmente não seremos capazes de evitá-los.
Na internet, quando se fala em mudanças climáticas, há quem tente negar o fenômeno, atribuindo outras causas às catástrofes que não param de acontecer. Às vezes são informações até com uma certa base científica, mas distorcidas para servirem de argumento. As teorias conspiratórias são muitas. A gente ouviu especialistas que desmentem uma delas, a de que as mudanças climáticas seriam consequência do movimento dos polos magnéticos do planeta, que estariam prestes a se inverter. E estariam quase nesse ponto porque teria havido uma aceleração no movimento do magnetismo da Terra. Se ele se deslocava em média aí no século passado em torno de 15 km por ano, agora ele está se deslocando 40, 50 km por ano na superfície. E isso chamou atenção. E outra coisa que chama atenção é a diminuição da intensidade do campo magnético. Sempre até onde a gente pode estudar, né, que houve uma inversão, isso ocorreu, foi precedido por uma diminuição da intensidade do campo. E o campo magnético também está decaindo atualmente. Ele não vai ficar zero agora. Se um dia ficar zero, vai ser lá daqui 1.500 anos, 1.600 anos. Ele vem diminuindo nos últimos anos, tá? O valor do campo magnético da Terra. Porém, a gente não pode relacionar isso diretamente a uma atual inversão do campo geomagnético. Até porque indícios também históricos, né, estudos passados, mostram que houveram o campo chega até ficar próximo de zero, mas ele não inverte, depois ele retoma a aumentar o campo, tá? Então, isso é um estudo ainda controverso, a gente não pode relacionar coincidência com causalidade, né? Uma coincidência não necessariamente significa que é a causa de um fato, né, científico. A relação entre essas inversões de polaridade, coisa desse tipo, com o clima, é muito difícil de se estabelecer. Existem colegas, pesquisadores, que buscam uma relação entre isso. Mas até agora não tem nada de robusto, não tem nada de muito convincente. Por quê? Porque os dados estatisticamente são muito pobres. A gente também fez um vídeo explicando com mais detalhes esse fenômeno e por que não dá para fazer uma relação muito precisa e direta com as mudanças climáticas. Para conferir, é só ir na playlist de ciência do canal da DW Brasil no YouTube. Não esquece de se inscrever se ainda não for inscrito e compartilhar também. Futurando vai para uma pausa e volta em instantes com muito mais. Até já. Futurando está de volta aqui do estúdio da DW na Alemanha. Essa é a sua revista semanal de ciência, meio ambiente e tecnologia. Nessa edição em que a gente fala sobre mudanças climáticas, já deu para perceber, não temos muito para onde fugir. É possível que ondas de calor, secas e inundações se tornem mais frequentes. Não seria a hora de as cidades investirem em sistemas de proteção? Amenizar o impacto das catástrofes vai ser essencial para salvar vidas. Enchentes estão ficando mais fortes em muitos lugares e o clima cada vez mais extremo. A lista de áreas atingidas por cheias violentas no mundo é longa. Estamos olhando para um futuro em que eventos climáticos desastrosos têm mais probabilidade de acontecer e com mais frequência. Por causa da falta de preparo e de medidas de proteção, muitas pessoas perderam suas casas nas últimas enchentes na Alemanha e ao menos 170 morreram. Cidades maiores, como Colônia, estão mais preparadas. No momento, o nível da água está baixo, mas neste local, barreiras móveis ao longo do rio protegem a cidade caso a água suba. Esses espaços verdes ao longo da margem servem como um reservatório quando o rio transborda. Depois das enchentes em 2014, a Bósnia reagiu alargando um rio, além de criar um sistema de alarme para futuras emergências. No mundo, cerca de 1,5 bilhão de pessoas vivem em áreas com risco de enchentes. A maioria delas no Sudeste Asiático.
Globalmente, um grande número de pessoas, cerca de 19%, vive em áreas com risco de enchente, assim como na pobreza extrema. Essa é uma tendência preocupante que deve ser discutida. Essa barreira foi construída em Jakarta, na Indonésia, para proteger a cidade de enchentes, mas agora já é baixa demais para resistir ao aumento do nível da água. Em Ruanda, na África, fazendeiros criaram esse riacho para escoar a água das cheias, mas ainda não se sabe se isso vai realmente ajudar. Em muitos lugares do mundo, as áreas com risco de enchente são mais baratas para viver. Então, é uma maneira mais acessível de as pessoas se mudarem para a cidade. Estamos vendo que o nível de exposição a esse risco está se tornando maior. Proteger esses locais está ficando cada vez mais importante. Bangladesh poderia ter economizado cerca de $125 em reparos para cada dólar gasto em barreiras para evitar prováveis inundações. Manila, nas Filipinas, também sofre regularmente com enchentes. A maioria da população aqui precisa lidar com inundações todos os anos. A empresa Flood Control Asia, com sede em Manila, vende barreiras contra inundações. Por anos, quase ninguém se interessou pelo negócio na região. Nos últimos 3 anos, houve um grande crescimento nos nossos projetos. Já temos mais de 65 mil sistemas instalados no mundo, desde sistemas para casas pequenas até usinas de energia nuclear. A maioria dos clientes é de grandes empresas que querem proteger seus investimentos. O processo é caro. 1 quilômetro de barragem custa mais de $1 milhão. Mas locais atingidos por enchentes geram prejuízos enormes. Em 2019, inundações causaram uma perda de quase $46 bilhões. Aos poucos, políticos estão se conscientizando do problema, mas em muitos países ainda deve demorar anos até que haja uma proteção efetiva. Singapura foi o primeiro governo da região a implementar os sistemas da Flood Control Asia. 20 das 100 estações de metrô deles estão protegidas com a nossa tecnologia. Outras cidades agora estão começando. O metrô em Manila e um em Jakarta estão em construção, mas a realização completa será daqui 3 ou 4 anos. E enquanto isso, tudo continua como está. Os porões serão inundados e o próximo tufão está chegando. A proteção contra enchentes é mais do que apenas salvar imóveis com barreiras. Para proteger cidades inteiras, é necessário construir reservatórios de escoamento, como no Japão. Os benefícios dos investimentos em proteção contra inundações podem ser até 10 vezes maiores que os custos dos prejuízos. E isso sem considerar o número de vidas que podem ser salvas. Além de enchentes, temos os incêndios. Eles queimam 3% da área terrestre todo ano. Se não controlarmos esse problema, vai ser complicado conter as emissões de carbono. E o carbono fica na atmosfera por um longo tempo, influenciando as mudanças do clima. Mas há técnicas, inclusive bem antigas, para prevenir o fogo de se propagar de forma descontrolada. Em 2020 e 2021, nós vimos o mundo queimar. Os incêndios no Colorado são os 2 maiores incêndios florestais da história desse estado. Incêndios florestais vêm assolando o estado há quase 4 dias. Bombeiros, apoiados pela Força Aérea do país, estão lutando para conter incêndios. O que conecta todos esses incêndios é que eles estão batendo recordes. Isso acontece todos os anos. Novas manchetes sobre ondas de calor sem precedentes e incêndios florestais cada vez maiores. Jornalistas, mas parecem um disco riscado. Quando os incêndios estão terminando na Califórnia, eles iniciam na Austrália. Mas não precisa ser assim. Incêndios florestais não são um problema distante, eles queimam 3% da área terrestre do planeta todos os anos. Se não controlarmos esse problema, as emissões de carbono dos incêndios vão acelerar ainda mais as mudanças climáticas. Vamos ver 4 maneiras usadas para tentar evitar que incêndios florestais destruam o planeta. Mas uma coisa, as mudanças climáticas estão deixando os incêndios mais intensos. Cientistas dizem que a área queimada por ano caiu nas últimas décadas. Mas um estudo feito em 2017 mostra que isso está acontecendo porque estamos construindo fazendas em savanas, lugares que antes tinham incêndios. A razão pela qual parece que há mais incêndios é que as áreas estão queimando por mais tempo e também estão mais quentes. Isso significa mais fumaça e mais poluição no ar.
Parece óbvio, nós queimamos combustíveis fósseis e liberamos gases de efeito estufa, aquecemos o planeta, e com isso as secas ficam mais longas e as ondas de calor mais fortes. Isso não significa que os incêndios florestais são mais propensos a começar, mas significa que há mais arbustos secos, o combustível para os incêndios. Os cientistas descobriram que a mudança climática já agravou os incêndios florestais e as pessoas estão começando a ouvir. Você deve agir como se a sua casa estivesse queimando, porque está. O fato é que o fogo é uma coisa muito simples de acontecer, você só precisa de certas condições climáticas, combustível e uma faísca. Então, a solução óbvia seria parar as mudanças climáticas. Isso iria estabilizar o clima e secar menos a vegetação que serve como combustível para as chamas. Mas não é apenas isso. Uma solução é lutar contra o fogo com o fogo. Literalmente. Muito antes da Califórnia se tornar Califórnia e Austrália Austrália, índios americanos e aborígenes australianos usavam o fogo para manter suas terras seguras e saudáveis. É daí que vem a ideia de lutar contra o fogo com o fogo. Pequenos incêndios como esse podem remover a vegetação inflamável e criar barreiras que o fogo não pode cruzar. Fazer isso em estações frias protege as florestas de incêndios não controlados e até incentiva o crescimento de plantas locais. Comunidades indígenas em todo o mundo usavam o fogo dessa forma para cuidar da terra há milhares de anos, mas os colonos ficaram com medo do fogo e evitaram a prática. E aqui está a ironia: ao tentar acabar com o fogo em vez de gerenciá-lo, na verdade estamos aumentando o risco de incêndios incontroláveis. Em algumas partes da Austrália e dos Estados Unidos, bombeiros indicam o fogo controlado para prevenir grandes incêndios, mas na maioria dos países isso ainda não é comum. O estilo ocidental de manejo do fogo está em oposição direta à técnica indígena. Muitas pessoas apoiam a maneira indígena no papel, ou o conceito disso, mas as dificuldades surgem quando nossas nações querem colocar o método em prática, querem acender um fósforo, como sempre dizemos, e daí ouvimos: "Ah, vamos mais devagar, isso obteve a aprovação adequada, seguimos os canais adequados." Não é uma surpresa que o mundo tem medo de incêndios. Muitos não entendem a maneira indígena de manejo do fogo, mas há também um outro problema. Hoje o clima é muito diferente de 100 anos atrás. Conversei com pessoas mais velhas e elas me disseram como era a vegetação, onde havia água. A vegetação hoje é completamente diferente. E quanto mais quente o planeta fica, mais bombeiros precisam combinar o conhecimento indígena com tecnologia moderna. Podemos controlar o fogo ao desacelerar as mudanças climáticas e queimando a vegetação rasteira, mas como parar um incêndio que já começou? Os incêndios nos últimos anos foram tão grandes que puderam ser vistos do espaço, apenas seguindo a nuvem de fumaça que eles deixaram. Satélites como esse cada vez mais guiam bombeiros na luta contra as chamas na Terra. A Organização Mundial Meteorológica afirma que o avanço da tecnologia de satélites ajuda a detectar e monitorar incêndios. Cientistas usam os dados como modelo para saber onde vai ser o próximo incêndio. Mas algumas áreas são de difícil acesso, pode demorar muito até os bombeiros chegarem. É aí que os drones entram em ação. Ao voar próximo ao fogo e coletar mais dados pontuais, drones dão uma ideia mais clara do que realmente está acontecendo. Eles complementam as informações de satélites, que têm a resolução das imagens limitada e precisam de mais tempo para circundar a Terra. Mas e se não funcionar? Algumas pessoas serão forçadas a se mudar. Esta não é uma solução, mas torna os incêndios florestais menos perigosos, porque, embora os incêndios florestais façam parte da natureza, em alguns lugares eles simplesmente se tornaram fortes demais para combater. Para aqueles que ficam, há materiais e técnicas de construção que reduzem o risco, como construir longe de florestas, usar materiais resistentes ao fogo, como o concreto, até para os telhados, e limpar a vegetação morta. Dá também para comprar filtros para se proteger da fumaça. Mas há limites. As temperaturas devem aumentar em até 3 graus neste século. Em muitas partes do mundo, casas que antes eram seguras devem passar a correr risco de incêndios. Mas nem todas as notícias são ruins. Já temos ferramentas para o problema. Isso significa gerenciar melhor o planeta e as florestas, superar o nosso medo do fogo controlado e usar a tecnologia contra os incêndios que ameaçam as nossas vidas.
Essa edição está terminando, mas na internet você pode sempre rever o programa, não só este, mas edições anteriores também. Todos ficam disponíveis no canal da DW Brasil no YouTube. Para não perder aviso de vídeo novo, não esqueça de ativar as notificações. As reportagens também são disponibilizadas separadamente na nossa página dw.com/futurando. Lá você também fica por dentro do que vai ser destaque nos próximos programas. Por hoje é só, a gente volta a se encontrar na semana que vem, então até lá.